exercitar a nossa fé, sim ou não? Nosso Deus é um Deus vivo, irmão, e verdadeiro. Olhe para mim, o cristão não pode andar cabisbaixo, o cristão não pode andar reclamando da vida, que ele é um crente em Jesus, ele é um servo de Deus. Então o servo de Deus, ele tem que crer que nós somos mais do que vencedor. Então, irmãos, eu quero ministrar a palavra e após estarei orando para Deus nos entregar a vitória. Abra aí a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 4 e o versículo de número 6. Filipenses, capítulo 4 e o versículo de número 6. Toda honra e glória é dada ao nosso Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 6. Quem encontrou a palavra, diga amém. Tem irmão procurando ainda? Ajuda aí, irmãos. Isso, ajuda. Fica antes de Colossenses. Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 6. Quem manuseia a palavra sabe onde fica, irmão. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quem encontrou? Leiamos, irmão. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Vamos ler de novo. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Levante a mão, toda a igreja, só quem está no culto, levante a mão. Diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Agora a igreja toma o assento. Querido, deixa o Senhor falar ao teu coração. Queridos e amados irmãos, quando nós fazemos menção da palavra de Deus, e quando nós falamos de resposta de Deus, nós precisamos falar de oração. Nós sabemos que o único meio de Deus responder é a oração. Deus, Ele responde orações. E a palavra aqui, irmãos, do texto do livro de Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 6, a orientação do apóstolo é: não estejais inquieto por coisa alguma. Quantas vezes a inquietação da vida, o desejo de ter, o desejo de possuir, o desejo de receber é muito grande. E como nós queremos obter, queremos conquistar, a inquietação, ela entra em nossas vidas, ela entra em nosso coração. Quantas pessoas elas vivem inquietas, elas vivem correndo de um lado para o outro, e a inquietação da vida, ela tem sido grande, irmão. Quantas pessoas têm vendido as suas casas para se mudar para outros lugares? Quantas pessoas têm mudado de estado? Pessoas que têm corrido de um lado para o outro por causa da inquietação. Mas a palavra que nos orienta através do apóstolo: não estejais inquieto por coisa alguma. O crente, o servo de Deus, ele não pode deixar que a inquietação da vida venha dominar a sua vida. Ele não pode deixar que a inquietação venha dominar o seu ser, venha dominar a sua mente. Mas o apóstolo Paulo, dizendo que nós não podemos andar inquieto,
mas ele nos mostra o que nós devemos fazer. Antes, faça com que os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. O apóstolo está nos mostrando aqui, em vez de nós vivermos inquieto, nós temos que fazer com que as nossas orações, as nossas súplicas, elas sejam conhecidas diante de Deus. Deus, ele precisa conhecer os nossos pedidos. Deus, ele precisa conhecer o que nós estamos precisando. Então, em vez de nós vivermos inquieto, nós precisamos fazer Deus conhecer os nossos pedidos. E qual é o meio que Deus conhece os nossos pedidos? Através da oração e da súplica. Irmãos, é o único meio de Deus conhecer os nossos pedidos, é através das orações, é através da súplica. Então não existe outro meio, não existe uma fórmula mágica de Deus conhecer os nossos pedidos, a não ser essas duas formas que a Bíblia mostra, que é a oração e a súplica. Repita comigo: oração e súplica. Então eu preciso, irmãos, me beneficiar desse meio que eu tenho para fazer com que os meus pedidos sejam conhecidos diante de Deus. E o meio é oração. O meio orando. Então eu preciso orar. Através da oração, Deus vai conhecer os meus pedidos. E hoje nós estamos vivendo uma geração que tem força para tudo, menos para orar. Uma geração que está sendo, irmão, derrotada, porque não tem vida de oração. Um povo de Deus, infelizmente, não é outro povo, é o povo de Deus. Olhe para mim. Tem perdido a guerra, porque sabe que a oração tem poder, mas não ora. Sabe que através da oração Deus dá vitória, mas mesmo sabendo, não usa a oração. Não se usufrui dessa ferramenta que é a oração. Irmãos, quem ora é vencedor. Quem ora tem vitória. Quem ora não precisa estar correndo atrás de pregador, atrás de revelação, porque quem tem vida de oração tem resposta de Deus. Levante a tua mão. Agora, crente que não tem vida de oração, olhe para mim, ele não se usufrui da oração. Ele tem que sair da sua igreja para ir para outra onde tem um profeta que revela isso, revela aquilo, porque ele não tem vida de oração. Mas quem tem vida de oração, ele não precisa estar andando atrás de profecia. Quem tem vida de oração não precisa estar correndo atrás de profeta, porque ele sabe que a oração é o meio que Deus responde os seus pedidos. A segunda forma que o apóstolo nos ensina de fazer com que os nossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, qual é? Amigo, súplica. Você sabe o que é súplica? Você sabe o valor da súplica? Você sabe o que é suplicar, irmão? É insistir em Deus através da oração, fazendo uma insistência com Deus naquilo que você pede, naquilo que você busca, naquilo que você clama a Deus. É você repetir diante de Deus o seu pedido, a sua súplica diante de Deus. E eu preciso, irmão, fazer com que Deus conheça os meus pedidos, através da oração
e da súplica. O que eu vou falar aqui, irmão, não é me exaltando não. Não é me exaltando não. E não é para criar inveja em você não. É para criar fé no teu coração. Quem está comigo, levante a mão. O dinheiro da obra só deu para a obra. E eu com 2 cartões para pagar meu. Dobrei o meu joelho aqui, coloquei os cartões aqui e disse: Deus, Tu és o meu patrão. Foi Tu que me enviaste para este lugar. E Deus me mandou o recurso. Levante a tua mão, porque o nosso Deus é um Deus de providência, irmão. Se Deus pode fazer comigo, Deus pode fazer com você. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Eu estou pregando aqui, irmão, para criar fé no seu coração, para nós acreditarmos naquilo que a palavra diz. O que a palavra está falando aqui não é meras palavras. Isso aqui é fato, é verdade. Essas palavras que estão escritas neste livro, elas são verdadeiras. E o crente precisa exercitar a sua fé. Como é que eu vou ser um pastor que eu prego de fé, de providência, se eu não vivo o agir de Deus? Eu vivo o agir de Deus, por isso que eu prego o agir de Deus neste lugar. Levante as tuas mãos. Porque o nosso Deus é um Deus de providência, irmão. Agora olha que o apóstolo orienta: não estejais inquieto. Você sabia que a inquietação, ela mexe até com a estrutura do corpo? A pessoa inquieta, irmão, ela morde as unhas, dói o músculo. Uma pessoa inquieta, ela não dorme bem. Ela tem que tomar remédio para dormir, senão não dorme. A pessoa rola de um lado para o outro na cama, muda o travesseiro de posição várias vezes e não consegue ter paz, porque está o quê? Inquieta, está preocupada. Mais uma pessoa, irmãos, que ela tem a sua confiança em Deus, olhe para mim, ela é uma pessoa que terá resposta das mãos do Senhor. E olha que a palavra diz: o que é inquietação? É agitação, estado de preocupação, é um desassossego. Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, Jesus vai perceber a condição que Marta estava. Como é que Marta estava? Jesus viu que Marta estava distraída em muito serviço, e além dela estar distraída, ela estava preocupada, ela estava inquieta, ela estava agitada. Marta estava vivendo uma vida de inquietação, e a prova que ela não para ouvir o mestre, a prova que ela não senta para ouvir Jesus falar com ela. Ela fica agitada no serviço, ela fica preocupada. Agora Jesus vai olhar para Marta e vai dizer: Marta, uma coisa é necessária. E vai olhar para Maria e vai dizer: Maria escolheu a boa parte, e o que ela escolheu não será tirada. Quando Jesus diz para Marta: Marta, uma coisa é necessária, Ele está dizendo: Marta, tu tem que aprender a focar nas coisas uma de cada vez. Porque a inquietação vem, irmão, quando as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Aí entra o estresse, aí a mulher se estressa com o marido se estressa com a mulher, bate no cachorro, pisa na cabeça dos meninos, porque a inquietação, ela traz uma grande perturbação para a vida do homem e para a vida da mulher. Quem está comigo, levante a mão. E nós temos aqui alguns textos que nos ensinam que nós não devemos viver inquieto. Primeiro, Mateus 6,25. Abra a tua Bíblia, vamos para o texto. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer e pelo que haver de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento,
que Jesus está dizendo que a vida, ela é mais importante do que o alimento, e o corpo é mais importante do que a veste. Então Jesus está dizendo que a vida é mais importante do que a comida. Quem está comigo, levante a mão. E o corpo, diga comigo, o corpo é mais importante do que a roupa. Tem gente que valoriza mais a roupa, irmão, está preocupado aí porque quer uma roupa, né, uma calça de R$1.000, diga misericórdia. Ele anda preocupado, irmão, porque só quer andar com roupa de marcas, roupa bonita. Irmão, uma parte da minha vida eu usei muito esquimi. Que roupa é essa, pastor? Esquimidão, diga glória a Deus. E fui feliz, diga glória a Deus, diga aleluia. Irmãos, e nós precisamos entender que não adianta nós andarmos preocupados com o cuidado da vida, porque não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a veste. E Jesus, ele diz assim: olhai para as aves do céu, que elas não semeiam e nem não cegam e nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai vos alimenta. Quem é que alimenta as aves do céu? O Pai Celeste. É Ele que alimenta as aves do céu. Olhe para mim. E Ele diz assim, ó: e o vosso Pai Celestial vos alimenta. Não tende vós muito mais valor do que as aves do céu? Será que nós, irmãos, servos de Deus, não temos mais valor do que as aves do céu? Se Jesus, Deus, alimenta as aves do céu, será que Deus não vai alimentar a nossa vida? Se Deus cuida das árvores, dos pássaros, das aves, se Deus não cuida das aves, será que Deus não vai cuidar de nós? Deus também cuidará de mim e de você. Olhe para mim, Mateus capítulo 6, versículo 31. Vamos ler o 31. Diz assim, ó: não andeis, pois, inquietos. Não andeis o quê? Inquietos. Olha que ele diz: dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. A palavra está nos ensinando: não andeis inquieto, dizendo: e amanhã? O que eu vou comer amanhã? Olha o que Jesus está dizendo: não andeis inquieto, dizendo o que nós beberemos, o que é que nós vamos vestir amanhã. Você olha para o guarda-roupa, a roupa tudo velhinha já, e você diz: e agora? O que a palavra está dizendo? Não andeis inquieto. Levante a mão, Deus está falando com alguém aqui, diga: não andeis inquieto, não andeis preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não pertence a nós, irmãos. O dia de amanhã não pertence a nós. Versículo 34: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal, irmão. Então não devemos andar inquieto, porque hoje as pessoas elas andam inquietas, irmãos. E olha que a palavra diz aqui em Filipenses 4:6. Mas antes, volte no texto comigo, volte no texto. Mas antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Irmãos, as pessoas da Bíblia que fizeram com que os seus pedidos fossem conhecidos diante de Deus. Agora olhe para mim, que eu vou mostrar algo muito bíblico para você. Deus responde orações. Comigo agora. Deus responde oração. Só quem acredita, você vai falar comigo: Deus responde orações. Você acredita, irmão? Olha para mim agora. Você acredita que Deus responde? Irmão, se Deus responde orações, por que nós não oramos? Se Deus responde orações, irmão, Deus respondeu a oração de Jonas. Jonas capítulo 2, versículo 1 ao 10. Primeiro, Jonas ora
E Jonas está onde? No ventre, na entranha do grande peixe. E lá da entranha do peixe, Jonas ora ao Senhor. E ele diz, do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas está dizendo, lá da entranha do peixe, eu gritei, e Deus ouviu a minha voz. Capítulo 2, versículo 1. Agora capítulo 2, versículo 10. Deus respondeu a Jonas, sim, mas Deus não respondeu diretamente a Jonas. Deus vai responder Jonas falando ao peixe. A Bíblia diz que Jonas ora. Capítulo 2, versículo 1, Jonas orou. Agora capítulo 2, versículo 10, Deus não vai falar com Jonas, vai falar com peixe, para vomitar Jonas na praia. Quem pegou a palavra, levante a mão. Tem hora, irmão, que Deus, tem hora que você vai orar e Deus vai responder direto a você. Tem hora que você vai orar e Deus vai trazer a resposta para a situação, para que ela possa se resolver. Quem pregou a palavra, levante as mãos. Tem hora que Deus responde a você, mas tem hora que Deus responderá a situação a respeito de você. Deus respondeu a oração de Jó. Jó, capítulo 42, versículo 10. Irmão, depois daquela prova toda que Jó passou, olhe para mim. Depois daquela luta, a Bíblia diz, irmãos, que Deus se manifestou a Jó, e se manifestou a sua palavra para Jó. E a palavra diz, irmãos, que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E Deus deu em dobro tudo quanto Jó possuía. Olhe para mim, olhe para cá. Deus, ele deu em dobro o jumento. Deus deu em dobro as ovelhas. Deus deu em dobro os animais. Mas só que os filhos Deus não deu em dobro. Está no texto, pode verificar. Deus, ele multiplicou em dobro os animais, tudo que era material, mas os filhos não foram multiplicados, não foram duplicados. Por quê? Porque Deus, ele deu mais 7 filhos para Jó. Porque ele poderia ter dado 14, sim ou não? Se era 7, se Deus tivesse multiplicado, tinha que ser 14. Então Deus não deu 14, Deus deu 7. Sabe por quê? Porque Deus não poderia apagar a memória dos primeiros filhos. Quem está comigo, levante as tuas mãos. A memória dos filhos que morreram não foram apagados. Quem pegou comigo, levante a tua mão. Deus jamais vai apagar a memória da sua família. Levante as tuas mãos. Deus conservou a memória dos filhos de Jó que se foram, presente na mente dele. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Olhe para mim. Deus respondeu a oração de Jó quando ele estava orando pelos seus amigos, irmãos. Quando ele ora, quando ele busca Deus, Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava. Diga comigo, Deus mudou. Quando ele estava na televisão, irmão, Deus mudou o cativeiro quando ele estava falando mal de alguém? Não. Deus mudou o cativeiro no momento que ele orava pelos seus amigos. Eu estou liberando o segredo de Deus, irmão, na tua vida. Deus vai mudar a tua história na hora que você decidir orar. Na hora que Jó decidiu orar, foi a hora que Deus mudou o cativeiro dele, quando ele orava. Quem ora tem cativeiro mudado. Levanta a tua mão. Pastor, por que as coisas lá em casa não estão mudando? É porque Deus está querendo que você ore. Na hora que você orar, Deus vai mudar a situação. Deus respondeu a oração de Salomão diante do altar. 2 Crônicas capítulo 6, versículo 19 e 21. Quando Salomão orou, Deus respondeu. Deus respondeu.
a oração do homem por nome de Josafá. Irmão, veio um grande exército contra Josafá. Josafá percebeu, Josafá convocou o povo de Judá para orar. Irmão, Josafá não temeu a perna não, ó. Ficou se tremendo não, e agora os inimigos estão vindo, os inimigos estão se levantando, estão fazendo macumba, estão fazendo oferenda, e agora, o que eu vou fazer? Josafá se colocou de pé no meio da congregação e começou a orar. Levante a tua mão, levante a tua mão. Pode se levantar inimigo, pode se levantar demônio, pode se levantar o inferno, mas aqui vai ter um Josafá de pé, continuando na presença de Deus. Aqui vai ter um Josafá de pé, clamando ao Senhor dos exércitos. Vai dando glória a Deus, igreja. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6, versículo 14 e versículo 15. Deus, Ele respondeu à oração do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículo 24 ao 37. Irmão, quando o profeta Elias ora, e Tiago vai dizer que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. E se Deus ouviu a oração de Elias, será que Deus não pode também trazer resposta para mim e para você neste lugar? Diga comigo, Deus respondeu a oração de Elias, mandando o quê? Mandando fogo do céu. Elias orou, e Deus mandou fogo do céu para queimar o altar de Baal. Agora existe 3 propósitos na oração. Olhe para mim. Quais são esses propósitos? Primeiro, a oração é para que o homem tenha um encontro com Deus. Toda pessoa que ora, ela tem uma vida de encontro com Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Abra a tua Bíblia, Jeremias. Corre aí na tua Bíblia. Capítulo 29, versículo de número 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde com todo o vosso coração. Oração é encontro ou não é? Oração é encontro, irmão. Oração é encontrar com Deus. Quando eu oro, olhe para mim. Orar é eu pegar o meu mundo vazio, é eu pegar a minha vida sem resposta, é pegar a minha vida sem comunhão com Deus. E quando eu oro, eu estou trazendo Deus para a minha vida. Eu estou trazendo um Deus vivo e poderoso para preencher a minha vida vazia. Então quando eu oro, eu estou encontrando com Deus. Orar é encontrar com Deus, irmãos. É por isso que quem tem vida de oração e quem tem comunhão com Deus sempre vai querer mais. Porque é bom, irmão, encontrar com Deus. Ele tem vida de oração. Irmão, segundo o propósito da oração, a oração ela faz parte da vida de quem é santo. Quem não tem uma vida santa não está nem aí para a oração, porque a oração ela santifica. Eu vou mostrar para você no texto. Abra a tua Bíblia aí no Salmo 32. Corre aí na tua Bíblia. Salmos 32, versículo de número 6. Olha que diz a palavra: por isso, todo aquele que é santo orará a ti, e há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, e esta não lhe chegarão. Olha só o que o texto está falando: que todo aquele que é santo orará a ti. É por isso que quem não tem vida de santidade, não tem vida de obediência, não tem vida com Deus,
não gosta de oração. Porque a oração ela santifica, irmão. A oração ela arranca o pecado. A oração ela tira a mentira, ela tira o engano. Aonde tem oração, engano não predomina. Quem está comigo, levante a mão. Irmãos, eu duvido uma igreja que tem oração, pecado oculto ficar escondido nela. Não fica. Deus revela. Quem está comigo, levanta a tua mão. Igreja que tem oração, engano não predomina. Pode até entrar, mas Deus com a sua graça mostra para quem tem vida de oração. Levante a tua mão para glorificar e exaltar o Senhor neste lugar. Oração ela santifica. Terceiro propósito da oração, olhe para mim. A oração ela precisa ter um objetivo. Eu não posso, irmão, simplesmente orar e eu sair por aí pedindo o que eu simplesmente quero. A oração ela tem um objetivo. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Timóteo. Corre aí na Bíblia, irmão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 1. Vamos perceber aqui o objetivo da oração. Olha que Paulo diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, primeiro pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Qual deve ser o nosso objetivo? Que se faça súplica e orações. Diga comigo, súplicas. Diga súplicas, orações, intercessões e ação de graça. Por quem? Por todos os homens. Aí ele vai fazer aqui ele vai nomear que homens são esses: pelos reis, ou seja, pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência, pelo governo, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Irmãos, a igreja precisa orar pelos governos. Quem está comigo, levante a tua mão. A igreja precisa orar pelos reis. A igreja precisa orar pelas autoridades, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Mas nós só teremos uma vida quieta e sossegada se nós tivermos uma vida de oração. Uma vida de oração. Irmãos, eu já passei por lugares que pessoas tentaram parar a minha vida de oração. Pessoas que não gostam de orar e querem parar que eu deixe de orar. Diga, não faz isso não, pelo amor de Deus. Irmãos, a minha vida é orar. Eu tenho um prazer em orar. Diga glória a Deus. Já acordo querendo orar, porque a minha vida, o meu ministério está de pé por causa de uma vida de oração, e vai continuar de pé por causa de uma vida de oração. Levanta a tua mão. Essa igreja está de pé por causa de homens e mulheres que oram. Essa igreja vai continuar de pé por causa de membros que ainda têm uma vida de oração. A tua casa ainda está de pé porque você ainda tem uma vida de oração, irmão. Eu vi um vídeo, olhe para mim. Eu vi um vídeo, irmãos. Um feiticeiro falando, ex-feiticeiro falando dos Estados Unidos, olhe para mim. Ele disse que teve uma experiência muito forte com Deus, e eles faziam feitiço, olhe para mim, para encantar as crianças, para fazer com que as crianças
ficassem encantadas, enfeitiçadas. E ele descobriu que todas as crianças que eram filhos de crente, que os pais e as mães oravam por eles, elas eram cobertas por uma luz azul, de maneira que o feitiço não chegava nessas crianças. Levante as tuas mãos. Ele descobriu que todas as crianças, que os pais eram crentes, que oravam por elas, o feitiço não chegava e havia uma luz azul sobre elas, que lhe guardavam e lhe protegiam. Levante as tuas mãos, continua orando pela tua casa. Levanta a tua mão, continua orando pelos teus filhos. Cobre a tua casa com oração. Teu filho saiu para a escola e ora, levanta a mão sobre ele e diz: Senhor, guarda ele, livra ele do mal, livra ele da cilada, derrota o inferno, guarda a minha casa, guarda a minha família. Deus está te dando resposta nesta noite, irmão, que vale a pena ter uma vida de oração. Vale a pena. Vai dando glória a Deus. Diga bem forte: vale a pena. Diga: vale a pena ter uma vida de oração. Irmão, só está entendendo isso aqui quem entende o que é oração, o valor da oração. Irmão, crente que ora, ele não perde batalha. Crente que tem uma vida de oração, o macumbeiro derruba quem não tem vida de oração, mas eu duvido ele derrubar quem tem vida de oração. Levante a tua mão, levante as tuas mãos. O diabo não derrota quem tem vida de oração, irmão, porque quem tem vida de oração tem uma patente de autoridade diante de Deus. E o diabo não respeita ninguém, irmão, pela posição. O diabo, ele respeita a patente que você tem diante de Deus, a autoridade que você tem diante de Deus, a vida de obediência que você tem com Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. E o que é oração, pastor? Eu vou repetir de novo e você dá glória. O que é oração? Oração é um diálogo com Deus. Oração é conversar com Deus. Oração é chamar Deus para perto. Oração é chamar Deus para a situação. Oração é chamar Deus para o problema. Labai, derrei, assai. Alai, querevia, sei, da lamanda, labastei. Oração, irmão, é chamar Deus para resolver as nossas demandas. Orar é diálogo com Deus. Vai dando glória a Deus, igreja. Oração é conversar com Deus. Quantas vezes você está conversando com Deus durante o dia? Você anda conversando com Deus ou você anda reclamando da vida? Você anda conversando com Deus ou você anda murmurando da vida, dizendo que as coisas estão difíceis? Para de falar de problema e começa a conversar com Deus. Para de estar falando que a vida está difícil. Para de estar falando que as coisas estão difíceis. E começa a andar de mão dada com Deus através da oração. Só quem está recebendo isso aqui, levante a tua mão. Tem gente ouvindo a voz de Deus aqui neste lugar. E o que é súplica, pastor? Súplica é um pedido insistente e humilde com Deus, irmãos. Foi o que eu fiz, eu supliquei. Eu disse: Deus, tu és o meu patrão. É tu que domina o meu ministério e comanda a minha vida. E Deus me deu resposta de oração. Levante a tua mão. Diga: levante as mãos, porque Deus vai te dar resposta hoje aqui. Deus vai te dar resposta hoje aqui, irmão. A gente não vai parar de suplicar.
enquanto Deus não nos responder, tem resposta de Deus chegando para a vida de crente aqui nesta noite. Tem resposta de Deus chegando para a vida de pessoas aqui agora. Você está suplicando, você está orando, você está chorando diante de Deus, e Deus está autorizando o teu milagre hoje aqui para a tua vida. O que é intercessão? O que é interceder? Interceder, irmão, é carregar a carga um do outro. Paulo, ele foi um intercessor de Timóteo. Ele vai dizer, escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, eu lembro de ti, eu lembro das tuas lágrimas, eu lembro do teu sofrimento, eu lembro da tua vida, eu lembro, eu te mantenho em memória nas minhas orações. Paulo, ele era intercessor de Timóteo. Leia comigo 2ª Epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 4. Olha que Paulo escreve a Timóteo: dou graça, versículo 3, dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, de dia e de noite. O que Paulo estava sendo para Timóteo? O intercessor, lembrando dele nas suas orações, orando por ele. Só de noite? Não, de dia e de noite. Paulo tinha uma vida de oração, tanto de dia quanto de noite. Levante a tua mão. E Paulo diz para Timóteo, desejando muito te ver, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo. O intercessor é aquele que ajuda o seu semelhante a carregar a carga. Você tem sido intercessor do seu pastor? Ou você tem andado por aí falando mal da tua liderança? Em vez de ajudar o teu líder, dobrar o joelho e orar por ele, sendo intercessor dele. Paulo vai pedir para a igreja, dizendo: olha, igreja, ore por mim, para que me seja dada a palavra no abrir e fechar da minha boca. Quem tem orado para Deus dar a palavra para o teu pastor, levante as tuas mãos. Você tem dobrado o joelho dizendo: Deus, usa o meu pastor, dá autoridade mais para o meu pastor, dá revelação para o meu pastor, levanta ele cada dia mais com autoridade, com poder, para que ele tenha a palavra para nos entregar naquele lugar. É isso que Paulo está ensinando à igreja: orai por mim, para que seja me dada a palavra no abrir e fechar da minha boca. Levante a tua mão. E tem igreja por aí, irmão, que está falando mal da liderança do líder, em vez de ser um intercessor, em vez de estar junto na oração, em vez de estar clamando pelo seu líder, está buscando a Deus, para que Deus renove a força da sua liderança. A primeira igreja que eu dirigi, tinha um rapaz de outra igreja, ele mandava, quase todos os dias ele mandava para mim uma mensagem e colocava assim: a paz do Senhor, pastor, eu estou orando pela sua vida. Quando eu ouvi aquela palavra, irmão, teve momentos que eu abri aquela mensagem e eu estava passando por lutas, por sofrimentos, com lutas fortes, querendo abalar a minha fé. Mas quando eu li aquela frase, aquilo alegrava e animava o meu espírito de saber que alguém estava orando por mim. Levante a tua mão. Levante a mão, fica com a mão levantada. Tem alguém orando pela tua vida. E a palavra diz, orai um pelos outros.
E hoje o que mais acontece na igreja é um falando mal do outro. A Bíblia manda falar mal do outro, me manda orar um pelo outro. Orai um pelo outro, clamai a Deus um pelo outro. Olhe para mim, filma aqui, foca aqui em mim. Em vez de você estar falando mal da tua liderança, crente ruim, começa a orar e buscar a face do Senhor. Levante a tua mão. Em vez de você estar falando mal da tua igreja, dizer que a tua igreja é isso, a tua igreja é aquilo, você já dobrou o joelho para Deus mudar a história e a situação da tua igreja? Levante a tua mão para glorificar. Em vez de você estar andando por aí dizendo que a igreja está vazia, dobra o joelho para Deus encher a tua igreja e mandar vida, mandar pessoas, mandar membro, mandar recurso, mandar pessoas para servir junto conosco aonde nós estamos. Diga comigo, oração. Oração muda, irmão. Oração traz vitória. Quem ora tem vitória. As maiores vitórias, olhe para mim, da minha vida, das igrejas que eu já passei, todas elas foram através da oração. Eu dirigi uma igreja que o pessoal dizia, olha, todos que entram nessa igreja para dirigir são arrebentados, o casamento acaba, cai em adultério. E eu entrei de cabeça erguida e saí de cabeça erguida. Levante a mão. Entrei com meu casamento e saí com meu casamento. Levante a tua mão para glorificar, porque eu sempre conservei uma vida de oração. Levante a tua mão, diga, não brinque com o inimigo, irmão. Não brinca com o inimigo. Comece a orar. É mais sério do que você imagina. Os ataques é mais sério do que você imagina. Quem não ora não terá vitória. Olhe para mim. Quem não ora não terá vitória. Quem não tem vida de oração não vai aguentar o que vem pela frente. Só vai aguentar quem tem vida de oração. Levante a tua mão. Vida com Deus, irmãos. Vida de fidelidade, vida de obediência, vida de oração, de comunhão com Deus. Fique em pé agora. Você vai segurar na mão do teu irmão aí agora. Você vai segurar na mão do teu irmão aí agora. Aleluia, segura na mão do irmão aí agora. Feche os olhos. A gente vai estar orando agora. E a vitória de Deus vai vir para a minha vida e para a sua vida. Você vai guerrear comigo. Pode aumentar o fundo mais um pouquinho. Isso. Feche os olhos. Feche os olhos, igreja. Feche os olhos. Deixa o Senhor te tocar aí agora. Halamas tecai dereve sai. Halamai dereve sui demanda labastei. Oramos agora, Santo Deus. Quero ver a igreja orando. Santo Deus e eterno Pai. Pai santo, poderoso, Deus fiel. Ó Deus, eu sei que Tu estás nesta mensagem. Eu sei que Tu estás nesta palavra. Eu sei que Tu estás nesta ministração, Pai. E nós oramos agora, eu e a Tua igreja. Nós clamamos ao Senhor aqui agora, Pai. Nós invocamos a Tua face aqui agora. Nós clamamos agora, Pai. Nós buscamos a Tua presença. Vai dando vitória para a Tua igreja, Pai. Vai dando vitória para o Teu povo, Senhor. Vai dando vitória para os Teus servos, Pai. Pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Vai pelejando pela Tua noiva. Vai pelejando pelos Teus servos agora, Pai. Ó Deus, vai respondendo a oração, Senhor. Vai respondendo a súplica, Pai. Vai respondendo os pedidos agora que este homem, esta mulher, Pai, ela faz diante do Senhor. Nós precisamos, Pai, do agir das Tuas mãos, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Vai agindo pela nossa casa, vai agindo pela nossa família, Senhor.
Vai agindo, Pai, pelo nosso lar, meu Deus, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, pelo poder que há na Tua palavra. Vai quebrando agora as legiões do mal, Senhor, as forças oriundas das trevas que se levanta, meu Pai, contra este homem, contra esta mulher, contra este jovem, Pai, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, pelo poder que há na Tua palavra. Vai quebrando as maldições agora, Pai, onde tiver uma força do mal, Senhor, escondida, Pai, trabalhando contra esta casa, trabalhando contra esta família, Senhor, trabalhando contra este casamento, Pai. Vai desfazendo a força do mal agora, vai quebrando as forças maléficas, Senhor, pelo poder que há no Teu nome agora. Toda obra do mal, Senhor, todo o trabalho de feitiço, de feitiçaria, toda obra maligna, Senhor, contra este homem, contra esta mulher, vai quebrando agora, Pai, vai jogando por terra toda força maligna, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, Pai. Vai concedendo a vitória agora, vai concedendo a resposta, Pai, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Eu creio no Deus que faz, vai operando maravilha, Senhor, vai arrancando a doença agora, em nome de Jesus, Pai. Vai agindo, Senhor, vai trabalhando, Pai, vai movendo as Tuas mãos, Senhor, vai pelejando, Pai, pela Tua igreja aqui agora, vai dando vitória, Senhor. Alamastekai derreme andai, alai secandaramandaesse, ereme andalamandarabastei. Vai dando vitória agora, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, Pai. Vai dando vitória para a Tua filha agora, Senhor. Vai movendo as mãos pela vida dela, pela casa, pela família, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Vai dando vitória, Pai, para o Teu servo. Vai dando vitória, vai dando resposta, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos na vitória, cremos na resposta do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai dando vitória, meu Deus, elebe, andai, seca, labai, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Vai dando vitória, Pai, para a Tua filha, Senhor. Alá indereme assai, ereme anduia queste andai andai, ereme andalabaste calabandaramastei. Abre as Tuas mãos, ereme ansui demanda labastei. O Senhor está colocando uma resposta de oração aqui agora nas Tuas mãos. Tu sai desta igreja com a resposta que Tu veio buscar do Senhor. Ereme andalabaste cai, indereve assai, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Vai tocando sobre ele agora e vai dando milagre, a resposta, o milagre do Senhor, ó Pai, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há na Tua palavra. Vai entregando a vitória, Pai. Abençoa a Tua igreja em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode tomar o assento. Dê uma salva de palma bem forte, irmão, que exalta e glorifica o Senhor Jesus. Os irmãos da live, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palma, irmão, bem forte aí, que glorifica.